Montando sua primeira academia em casa, se sente perdido com tantas opções de mercado? Esse vídeo veio para te ajudar e evitar que cometa os 5 principais erros de quem está montando sua primeira academia em casa. O erro número 1 é não começar aos poucos. Então muita gente, quando vai montar sua primeira academia em casa, se empolga, compra um monte de equipamento e às vezes acaba nem vai utilizando tudo ou nem utilizando os equipamentos. Qual que é a minha dica? Começa com muito pouco, do mínimo necessário para poder começar a treinar em casa. E aí você começa a treinar em casa, cria esse hábito, vê se de fato vai gostar, se vai se adaptar a treinar em casa e aí começa a fazer outros investimentos. Então, para esses investimentos, também é interessante a gente se conhecer e o que a gente quer com a Home Gym. Eu vou dar 2 exemplos bem diferentes aqui para vocês para ilustrar isso. Um exemplo é o seguinte, alguém que, por exemplo, treina Ironman e gosta de pedalar, gosta de correr, mas também está acostumado com uma boa bike, está acostumado a correr na rua. Para essa pessoa, por exemplo, investir numa esteira mais simples, investir numa spinning mais simples, não vai atender, porque não é nem próximo da sensação que ela teria com uma bike profissional ou correndo na rua. Para essa pessoa, as peças centrais da academia em casa dela vai ser uma excelente bike de spinning e uma excelente esteira. Talvez não precisa começar pelas duas, talvez comece pela spinning ou talvez comece pela esteira. Mas se ela for em algo que não chega no nível de qualidade que ela está acostumada, não vai atender ela. Já para a parte de peso, que essa pessoa talvez vai querer fazer um fortalecimento, vai querer fazer um alongamento, ela pode investir um pouquinho menos porque não é o foco dela. Já o outro exemplo é bem diferente, alguém que é acostumado a treinar musculação muito pesado, que usa boas cargas e gosta de treinar em academia, quer ter uma academia em casa. Para essa pessoa ter o mínimo necessário para ela ter uma satisfação de treinar em casa, ela já vai ter que investir um pouco mais. Então, por exemplo, ela vai começar com um bom power hack para ela ter segurança. Então, se ela vai falhar no agachamento, no supino, ela não tem nenhum risco de segurança. E ela vai precisar ter barra, vai precisar bastante peso em anilhas e assim por diante. Talvez ela começa com o power hack, com a barra e as anilhas, e aí no segundo momento ela investe num bom par de halteres ajustáveis pesados, porque ela treina pesado. Aí se ela vai precisar, por exemplo, de uma polia mais além, ela tem que pegar uma polia que realmente vai ter uma capacidade de carga condizente com os pesos que ela levanta. Então, por exemplo, se essa mesma pessoa que é acostumada a treinar pesado, ela vai querer, vou começar aos poucos, mas também não investindo em coisas com que ela está acostumada, pesos mais leves, ou às vezes elástico, peso do corpo, ela não vai ter a satisfação de treinar em casa. Então também ela precisa olhar para ela, ver as necessidades, investir pelo menos no mínimo necessário na qualidade que ela precisa para poder dar o treino que ela está acostumada. E claro que quando a gente fala treinar em casa, a gente não fala só de equipamentos, também tem que ser vista toda essa questão de que treino vai ser realizado. Vai ter um profissional de educação física realizando esse treino, eu vou seguir um treino, enfim, de um aplicativo, não sei, mas também tem que ser pensado nessa questão de como vai ser o treino, quem vai realizar, para a gente poder, de fato, assim, ter um bom treino em casa. A academia em casa é um excelente investimento em questão de tempo, saúde e até dar o exemplo para o próximo, para a nossa família, da questão do cuidado em si. Mas ela só é um bom investimento se a gente for usar ela de fato. O erro número 2 é investir em equipamentos com poucas funções. Quando a gente pensa em academia em casa, às vezes a gente pensa na academia comercial, onde de fato a gente vai ter equipamentos que cada equipamento tem uma única função. Isso porque para uma academia comercial não faz sentido ter equipamentos que têm várias funções. A gente teria várias pessoas esperando para usar um único equipamento. Uma academia comercial precisa dar vazão para os alunos e precisa que tenha um giro de alunos. Então, equipamentos com uma única função, para eles fazem muito sentido. Já para a gente que está investindo numa academia em casa, numa Home Gym, não faz o menor sentido. Os equipamentos têm um custo financeiro, também tem a questão do espaço. Então, se a gente usar um equipamento de uso exclusivo para cada coisa, a gente vai gastar uma fortuna e também vai precisar de um espaço gigante. Então, numa Home Gym, quando a gente foca em equipamentos com várias funções, a gente tem uma série de ganhos. O primeiro, óbvio, é de espaço, né? A gente precisa de muito menos espaço, porque o equipamento às vezes vai cobrir 10, 15, 20 funções diferentes. O segundo é o financeiro. Equipamentos com mais funções ficam muito mais baratos relativamente a equipamentos com uma função só. Então, a gente consegue um custo-benefício muito mais interessante. Vou dar um exemplo para vocês que é o halter ajustável, tá? Um halter ajustável aí do modelo Bowflex de 24 kg, ele tem 15 halteres em um só. Então, num espaço super reduzido, que seria equivalente de um par de halter tradicional, você tem um halter que tem 15 funções diferentes. E além dessa questão do espaço, ele também é muito mais barato, né? Tem um jogo de dumbbell aí que vai de 2,5 kg a 24 kg, vai ter um custo acima de R$10 mil. Enquanto a gente tem um dumbbell ajustável, um par vai ser na casa de R$1.400. Então esse tipo de coisa é muito importante para quem vai montar uma Home Gym. Outro exemplo de equipamento multifuncional que é muito popular em Home Gym, que não faz sentido com uma academia, são as estações de musculação.
Uma boa estação de musculação vai ter aí pelo menos de 10 a 20 funções diferentes, que vai permitir a gente fazer aí 40, 50 exercícios diferentes num único equipamento. Então isso para uma home gym é ouro, isso é muito interessante. Então a gente pode ter aí uma home gym com 4, 5 equipamentos, que vai permitir a gente realizar todos os exercícios que uma academia comercial aí com às vezes 30, 40, 50 equipamentos necessitaria. Então evite esse erro. Não compre equipamentos com poucas funções. A única exceção notável seria um bom leg press, que eu ainda acredito que seria um bom investimento. Ainda que hoje no mercado já existem máquinas com funções duplas, que cobrem tanto o leg press como o hack squat em uma única máquina. O terceiro erro é não ver a home gym como um investimento de fato. Então muita gente às vezes faz uma comparação bem simplória, que seria a seguinte: eu pago R$150 por mês na minha academia, eu vou parcelar esse equipamento em 12 vezes, se ele custar menos de R$150, R$150 vale a pena, se ele custar mais não vale a pena. E essa lógica não é verdadeira. O primeiro ponto é que você está comprando algo. Então, ao fim do parcelamento, você tem um equipamento. E esse equipamento ele tem um valor, que aí se você for vender no mercado de usado, normalmente você vai conseguir de 60% a 70% do preço que pagou. Então, só aí essa lógica já não se mantém. O segundo ponto é que quando a gente vai para a academia, tem uma série de gastos ocultos que a gente não vê. Então, tem o tempo de deslocamento, a gente considera que tempo é dinheiro, então se você gasta 30 minutos para ir, 30 para voltar, é 1 hora do seu dia. Quantos que você pagaria para ter 1 hora a mais no seu dia? Fica o questionamento. Tem o custo desse deslocamento, então tem gasolina, dependendo de onde é a academia, às vezes tem até gasto com estacionamento, enfim. Às vezes tem um gasto até de roupa, porque como a gente vai treinar numa academia, a gente quer estar com uma roupa mais legal, mais bacana, sendo que se a gente estiver em casa, a gente pode usar uma roupa mais velha e às vezes gasta até menos com roupa. Então, outro ponto, além de tudo isso, é quantas pessoas vão usar a nossa home gym. Então, esses benefícios vão se multiplicar pelo número de pessoas. Se a gente tem 2 pessoas no nosso caso que usa, são todos esses benefícios vezes 2. Se a gente tem 3, são vezes 3. E se, por exemplo, 2 pessoas treinam e uma não treina, e a partir do exemplo, essa terceira pessoa começa a treinar, também a gente tem que botar na ponta do papel o quanto que vale incentivar essa pessoa a estar fazendo atividade física. E o terceiro ponto, para quem tem imóvel próprio, é ver a home gym até como investimento para o imóvel, tá? Já é muito comum em certos padrões de casas, principalmente prédios, a gente já esperar que tenha uma academia ou que tenha um espaço para montar uma academia. Numa dessa, ter uma academia já pronta, com tudo pensado e já com os equipamentos, vai valorizar até um imóvel para venda. Por exemplo, quem gosta muito de treinar, vai ver uma casa para comprar e ver uma academia pronta ali, com certeza vai gostar muito disso. Então também tem esse ponto imobiliário mesmo. Tudo isso só para ilustrar para vocês como a lógica não é tão simples, como pago X, vou pagar Y. Se Y é igual ao mais barato, vale a pena ou não. Existem mais pontos a serem considerados. O quarto erro é não considerar itens usados, tá? Existem classes de equipamentos, como eletrônicos e algumas outras, e que há muito desgaste com o uso. Então esse tipo de equipamento às vezes não faz muito sentido comprar usado. Mas esse definitivamente não é o caso do equipamento para treino em casa, tá? E eu vou explicar o porquê. Via de regra, são equipamentos com um funcionamento mecânico muito simples. Então, são polias, são alavancas, e são coisas que mesmo com muito uso, não apresentam muito desgaste. E ainda tem um agravante que, quando a gente está falando de uma home gym, equipamentos para home gym, o uso é muito menor do que um comercial. Então, às vezes a pessoa vai usar 2, 3 horas na semana versus um equipamento comercial que é usado às vezes 16, 18 horas no dia. Então, com essa lógica, o usado para o equipamento de home gym, para a gente treinar, ele faz muito sentido. É muito comum, por exemplo, alguém montar uma home gym, ver que não gosta ou vai se mudar e acabar vendendo tudo. Ou então, às vezes, uma academia mesmo está fechando e ela bota todos os itens à venda. Então, nessas situações, a gente vai ver oportunidades. O que eu acho interessante? A gente ficar atento às oportunidades e acompanhar os preços no OLX, às vezes no Mercado Livre, e ver se vale a pena ou não vale. O que eu acho que vale a pena? A partir de 70% do preço do novo, se estiver em boas condições, com certeza vale a pena. Se estiver em condições ruins, aí 50% ou até menos, e ver caso a caso. Itens como esteiras, spinnings, estações de musculações, são muito negociados nos marketplaces aí. Então tem os grupos de Facebook, tem o OLX, tem Mercado Livre, e ali eles são muito negociados. Então são itens que é mais comum aparecerem boas ofertas. Mas também me atentaria a outras coisas. Às vezes vai demorar 1, 2 anos para achar o item que você quer, mas com certeza vale a pena ficar de olho nisso. Então não cometa esse erro, fique aberto ao mercado de usados e aproveite grandes oportunidades que podem aparecer. E vale lembrar que vários itens não vão perder valor com o uso, então anilhas, barras são itens que duram uma vida inteira. Podem estar um pouco oxidados e tal, mas isso não vai mudar o uso dele e não muda muito o valor dele, então também vale se atentar a esses itens. E o quinto e maior erro, na minha opinião, é não buscar informações sobre equipamentos.
Então, antes de a gente pensar em montar uma home gym, antes de a gente comprar equipamentos, a gente deve fazer uma pesquisa básica, entender pelo menos o básico sobre equipamentos antes de sair por aí comprando. Por exemplo, será que essa estação de musculação vai atender todas as funções que eu preciso e tem o peso necessário para fazer o treino que eu quero fazer? Ou a pessoa, por exemplo, está acostumada a correr numa esteira aí que custa 20, 30 mil reais numa academia comercial e compra uma esteira de entrada aí de 4, 5 mil reais e espera ter a mesma experiência. Ela definitivamente não vai ter a mesma experiência. Então todos esses pontos a gente tem que pesquisar antes e se atentar. Também entender o que eu quero com a minha home gym. Então cada um tem objetivos diferentes. Um pode ser um atleta mais do cardio, o outro gosta mais do crossfit, o outro gosta mais do levantamento básico, o outro da musculação tradicional. Então diferentes home gyms vão ter diferentes configurações conforme o objetivo. Então entender o seu objetivo, entender que tipo de equipamento você precisa para atingir esse objetivo é essencial para usar o seu dinheiro da melhor forma. E essa é a proposta da Home Gym Brasil, te apresentar o universo das home gyms e os equipamentos, para que assim você tome decisões mais informadas sobre o que vai adquirir. Agora deixa eu pedir um favor para vocês. Vocês estão acompanhando os vídeos, estão gostando, está ajudando vocês de alguma forma? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha nosso trabalho, que o que vai vir de review aí não é brincadeira. Felipe da Home Gym Brasil, fui! De quem está montando uma academia em casa. Mais uma vez. O primeiro erro é querer... Vamos de novo. Quando a gente fala de equipamento para treinar em casa, é sempre ter... Mais uma vez. Academia em casa... Mais uma vez. For usar ela. Se a gente não for usar... Vamos de novo. Embolei pro caralho. Quando a gente pensa em academia em casa, às vezes a gente faz... Mais uma vez. Ficam muito mais baratos, tem um custo muito... Mais uma vez. Academia em casa... Mais uma vez.